Aleluias. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 1, a Bíblia diz assim: 2 dias depois seria celebrada a Páscoa, a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Versículo 3, aqui começa a nossa história de hoje propriamente dito, tá? Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o vaso, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre o terão. Ela fez o que pôde. Toda atenção no versículo 8, né? Porque esse é o nosso versículo. Eu gostaria que você repetisse comigo essa primeira frase. Vamos lá? Ela fez o que pôde. Misericórdia, ficou feio, hein, gente? Vamos lá, dá para melhorar bastante. Vamos lá. Ela fez o que pôde. Mais uma vez, ela fez o que pôde. Só mais uma vez. Ela fez o que pôde. Pode deixar que eu continuo. Ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Amém. Eu gosto de dizer que Jesus, né, entenda a minha colocação, eternizou essa mulher, ou no mínimo a história dela, e ele diz: aonde o evangelho for pregado, o que ela fez será contado. Né? Não só como um bom exemplo, não, para a memória dela, para que ninguém nunca venha esquecer o que essa mulher aqui fez. Agora você perceba que, né, essa história que a gente poderia extrair dela muitas lições, muitos ensinamentos, tanto é que é uma passagem bíblica que é muito comum a gente ouvir em pregações, né, falando até mesmo a respeito dessa entrega que essa mulher faz. Ela quebra aquele perfume, ela derrama todo aquele perfume, né, sobre Jesus. A gente poderia extrair outras lições, não faz no tempo. Eu até falava aqui, chamava atenção para essa parte de desperdício, que eles vão dizer assim: para que gastar isso com Jesus? Isso é um desperdício. É quase assim, ele não merece isso, não é verdade? Né? E tantas outras lições que a gente poderia extrair desse texto. Mas eu acho que na leitura já ficou claro que hoje eu quero frisar, né, essa frase de Jesus: ela fez o que pôde. Amém. Meu irmão, eu penso que esses ensinamentos que a gente vai tratar aqui hoje precisa entrar no nosso coração. Né? De nós também, nós nos questionarmos, nos perguntarmos: nós temos feito o que nós podemos, ou poderia até trocar tudo aquilo que nós podemos? Hoje nós estamos aqui orando pela nossa casa, pela nossa família. Então, deixa eu pegar isso até para dar o exemplo, né? A gente tem feito tudo o que a gente pode pela nossa família? E aí eu sei que muitos vão dizer: eu estou fazendo de tudo. Bom, vamos primeiramente parar, respirar fundo um pouquinho e pensar o seguinte, né?
Toda vez que alguém diz, eu tenho feito de tudo, me surge o questionamento de tudo o que pode ser feito ou de tudo aquilo que eu estou disposto a fazer. Porque você concorda que são duas coisas distintas e bem distintas, né? Às vezes tem muito mais coisas que eu poderia fazer, mas que eu simplesmente decido não fazer porque eu não estou disposto a fazer aquilo. Né? Eu não estou afim, não quero pagar, entenda a minha colocação, não quero pagar aquele determinado preço. Então eu vou só até aqui. Né? E a gente não pode, a gente tem que ir até aquele ponto onde a gente fez tudo o que podia. Desse ponto a gente, claro, não consegue ultrapassar e daqui a pouco eu quero falar sobre isso. Mas até onde a gente pode ir, é ali que a gente precisa estar. E nunca ficar aquém daquilo que a gente poderia realizar, daquilo que a gente poderia fazer. Mas muitas vezes a pessoa ela só faz aquilo que ela está disposta a fazer. E ela acaba não indo além, ela acaba não indo mais, porque ela não está afim de fazer tudo aquilo. Né? Mas nós precisamos ir além. Sabe por quê? Porque, meu irmão, isso aqui, eu não sei se você vai entender, é muito libertador. É muito libertador. Quando a gente faz tudo aquilo que a gente pode, e aí a gente fica em paz com aquilo que a gente fez. Porque você sabe que você fez tudo que estava em esse alcance. Porque uma das piores dores que existe é a dor do remorso. É interessante que Jesus, depois de liberar essa frase, Jesus vai dizer assim: ela ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Antes que eu fosse para a sepultura, ela fez isso por mim. Agora você perceba que a maioria das pessoas, né, ali da época de Jesus, levaram perfumes depois que ele já estava sepultado, porque era até um costume, né, da época levar então ungüentos. A Bíblia fala de que quando as mulheres foram até o sepulcro, lembra que elas estavam levando perfumes, né, porque aquilo era um costume deles, né, até, vamos ser sinceros, até para disfarçar o mau cheiro, até para disfarçar o odor. E se a gente vê na nossa cultura, a gente, né, não costuma levar perfume, mas a gente também leva algo que tem o mesmo propósito. O que a gente costuma levar? Flores, não é verdade? E vamos falar a verdade, é para o mesmo propósito, não é verdade? Para disfarçar o odor, para disfarçar o mau cheiro. Porque, meu irmão, o ser humano às vezes se acha muita coisa, né? Uma arrogância, uma presunção, às vezes se acha melhor do que os outros, porque estudou um pouquinho mais, porque tem um pouquinho mais de dinheiro, porque conseguiu uma posiçãozinha social melhor e já se acha melhor do que os outros. Meu irmão, a gente acabou de morrer, o mau cheiro já começa. Não é verdade? E não, na verdade não precisa nem morrer, fica uns dias sem tomar banho. Fica uns 2 dias sem tomar banho para você ver o que acontece. E tem alguns que não precisa nem de 2 dias. Verdade, não é? Muito menos que isso, né, já começa ali o cheirinho brabo, né? E mesmo assim a pessoa está lá se achando. Mas quando morre, meu irmão, é todo mundo igual e vai todo mundo para o mesmo lugar. Amém? E a Bíblia vai dizer isso lá no livro de Eclesiastes, todos vão para o mesmo lugar, porque do pó vieram e para o pó vão voltar. Claro que no aspecto espiritual não, uns vão para o céu, outros vão para o inferno, aí a gente sabe. Mas no aspecto físico, vai todo mundo para o mesmo lugar, para debaixo da terra, voltar a ser pó. E as pessoas então da época de Jesus, e ainda hoje tem esse mesmo costume, de querer fazer algo depois, sabe aquele ditado, o homem só fecha a porta depois que é roubado? Né? Só depois que acontece, ou outro, quem sabe mais popular do que esse, que o homem só dá valor depois que perde, né? E depois que perde, era feliz e não sabia. Né? Então, nós não podemos ser assim. E essa mulher não fez isso, ela se antecipou
antecipou a sepultura. Aí não tem, eu sei que eu já contei essa história aqui várias vezes, mas não tem como eu passar por esse versículo sem me lembrar de algo que meu pai falou para mim quando eu era bem criança, né? Não faço ideia quantos anos eu tinha, mas era bem criança e um pouco por conta da criação, outro pouco por conta da minha personalidade, né? Eu era assim, muito fechado, muito tímido, não demonstrava muito sentimento e tal. E um dia meu pai falou para mim, ele disse, olha, se você quiser abraçar, beijar a sua mãe ou a mim, se você quiser levar uma flor, falar uma coisa bonita, então fala agora. Porque depois que a gente estiver dentro de um caixão, não adianta você fazer um discurso bonito, não adianta você levar flor, não adianta nada daquilo que a gente não vai ver nada daquilo. Amém? Né? E nós precisamos, e eu penso que isso que Jesus está falando é muito nesse sentido. Jesus está dizendo, vocês estão brigando com ela, vocês estão achando ruim o que ela fez, mas ela está fazendo o que ninguém fez. Ela está agindo na contramão de todo mundo. Depois que eu morrer, vocês vão querer levar perfume lá. Mas essa mulher antecipadamente está fazendo. E ela fez o quê? O que ela pôde. Entenda que se aquela mulher pudesse fazer mais ela faria. Não é isso? Mas ela fez o que ela pôde. O que ela tinha de melhor? Aquele vaso de alabastro, aquele vaso que ela foi lá, quebrou, não jogou um pouquinho, não, derramou tudo. Não vai ficar uma gotinha sequer. Tudo que eu posso fazer por Jesus, eu vou fazer. Amém? Né? E nós precisamos, então, olhar para isso no sentido, como eu dizia, justamente da nossa casa, da nossa família. Olhar para a nossa família, olhar para o nosso lar e se perguntar, eu tenho feito tudo pelo meu casamento? Eu tenho feito tudo pelos meus filhos, para a salvação deles, para a conversão, para a transformação? Sabe por quê? Meu irmão, eu já fiz muita cerimônia fúnebre. Mais até do que eu gostaria. Mas já fiz muita. Eu tenho cada história para contar de cerimônia fúnebre. Né, esses dias atrás eu estava conversando com um amigo, um pastor, e eu estava contando algumas experiências, e a gente riu um bocado, porque tem várias delas que são bem tristes, mas tem várias delas que são cômicas até. Né? Uma vez eu fui fazer uma cerimônia fúnebre e estava só eu e o defunto. Sério, só estava nós dois. E aí eu olhei para ele não olhou de volta, né? Ainda bem, né? Mas aí eu olhei para ele, eu falei, agora... Eu peguei o celular, eu fui ver a mensagem, né? Eu falei, será que eu vim no horário errado? Acho que eu vim mais cedo, né? Não pode. Aí eu olhei assim, falei, não, mas é o horário que eu marquei. Fiquei até com dúvida, falei, será que trocou o horário? Eu vim mais cedo, tô perdido. Eu olhei, não, tô no horário certo mesmo. Foi esse horário que eu marquei a cerimônia fúnebre e tal, e tô ali. E aí, será que eu começo? Só para você ter uma ideia, e algumas assim, parecidas com essa. Mas eu já também fiz muita cerimônia fúnebre, meu irmão, muito triste, né? E eu já vi muitas cenas assim, já vi diversos tipos de situações. E infelizmente algumas cenas de alguém abraçado num corpo, dizendo, me perdoa, fulano, me perdoa. Gente, com todo respeito à dor da pessoa, o sentimento, eu sei que né, é um momento assim muito complicado, mas, meu irmão, o que adianta? Você está entendendo? O que adianta eu estar abraçado com um corpo pedindo perdão? Eu deveria ter feito isso quando? Antecipadamente a sepultura. Verdade ou não é? Mas o grande problema é que antes a pessoa está lá com o seu orgulho, com a sua altivez. Não, eu que estou certo, eu não vou pedir perdão, não. Você acha que eu vou lá falar com fulano, com aquele familiar meu, com aquela pessoa, me humilhar? Eu não, e tal. E aí depois, meu irmão, a pessoa quer fazer. Porque enquanto deveria fazer, não fez o que pôde. Fez só o que queria fazer. Está entendendo a diferença? E nós precisamos fazer aquilo que nós podemos. Porque, como eu disse, numa cerimônia fúnebre, meu irmão, a dor da perda, a dor do luto, eu sei que ela é terrível. Mas ela não se compara com a dor do remorso.
A dor do remorso é muito pior do que a dor do luto, da perda. A dor do remorso é aquela assim, eu podia ter feito e não fiz. Não é assim? Eu podia ter feito mais e não fiz. Eu podia ter feito alguma coisa e eu não fiz. Essa é a pior dor, então, que tem. Mas quando a gente faz o que a gente pode, sabe? Eu vou até onde realmente eu posso. Então, meu irmão, a gente vai até sentir a dor do luto, a dor da perda, mas não vai ter a dor do remorso. Amém? Que essa, como eu dizia, ela é então muito pior. A Bíblia diz, né, porfiai por entrar pela porta estreita. Porque a Bíblia diz que vai chegar um momento que essa porta se fecha e não adianta eu ficar lá do outro lado batendo. Eu tenho que passar enquanto essa porta está aberta. E nós precisamos entender que na nossa vida há muitas portas, ou eu vou colocar dessa forma, espero que você entenda melhor, há certas janelas de tempo que se abrem e que vão se fechar também. Uma delas é essa que a gente está falando, da própria vida. A nossa vida é finita. A vida dos nossos familiares também. E, infelizmente, em algum momento, ou eles vão ter que nos enterrar, ou nós iremos enterrá-los. Amém? Né? Então, perceba que eu preciso fazer enquanto há vida. Porque a Bíblia diz, enquanto há vida há esperança, que aquela janela vai se fechar. Mas não só isso. Tem outras janelas também que se fecham. Por exemplo, os nossos filhos. Meu irmão, eles vão crescendo. E há certas janelas que se fecha, aquela janela da infância, se você não aproveitar aquela janela, passa muito rápido. Não é verdade? Passa muito rápido. E aí tem aquelas outras janelas. E daqui a pouco, meu irmão, eles estão adultos. E certas janelas se fecharam, porque eles vão viver a vida deles. Não é verdade? Outras tantas janelas na nossa vida, elas vão se fechando. Né? Infelizmente, algumas pessoas vão levando a coisa na brincadeira, vão levando a brincadeira, vão levando de qualquer jeito. Aí quando o advogado chega lá e diz assim, olha, bom dia, boa tarde, eu represento o seu marido, eu represento a sua esposa, vim aqui dar entrada no divórcio, o senhor pode assinar aqui? Como assim? Que é isso? Ah, mas ela não te falou nada? Não, ela até já falou umas 257 vezes, mas eu achei que ela nunca ia fazer o negócio dele. Pois é, ela acabou de dar entrada. Você está entendendo? E há certas janelas, meu irmão. Não, mas a partir de hoje eu vou ser um bom marido. Meu irmão, mas faz 10 anos que está casado, nunca foi um bom marido? Amém? E entenda só, meu irmão, eu prego restauração, eu ensino que tem jeito e tal, mas a partir do momento que um decidiu e não volta mais atrás, o que o outro vai fazer? Você está entendendo? Amém? Verdade ou não é? Então nós precisamos entender que há certas janelas que simplesmente se fecham. Não, mas pera lá, deixa eu bater, deixa eu insistir. Vai ter caso que vai ter jeito, vai ter caso que não tem mais. Então é por isso que a Bíblia está dizendo para nós, Jesus diz, ela fez o que pôde. E aí às vezes a pessoa ela fica, sabe, não faz tudo de si, faz só até onde está disposto aí, porque não está disposto a fazer tudo que tem que ser feito. E aí depois, meu irmão, vai ficar sentindo a dor do remorso. Agora, por outro lado, por isso que eu falava que isso é libertador, a gente precisa entender também que, meu irmão, a nossa capacidade, ela também é finita. A nossa capacidade, ela vai só até aquele ponto. E a gente não consegue ir além daquilo. E isso também precisa ser algo libertador para nós, porque algumas pessoas, não sei se você vai entender, mas tem meio que uma síndrome de Cristo. Como assim? Acha que é Cristo. Eu não estou falando aqui, tem um doido aqui em Curitiba, não tem? Não tem um. Não estou falando daquele lá, que lá já é um extremo, assim, né? Mas algumas pessoas, o que eu
que eu quero dizer é que elas acham que elas podem tudo. E nós não podemos. A Bíblia vai dizer de João Batista, eu lembro que um dia eu até preguei isso aqui na igreja, que João Batista declarou e não negou. Ele disse: eu não sou o Cristo. E tem hora que a gente precisa falar para a gente mesmo. Eu não sei quanta loucura isso pode parecer, mas eu acho que você vai entender o que eu quero dizer com isso. Às vezes a gente precisa falar para a gente mesmo: eu não sou o Cristo. O Senhor é Ele. Amém? Eu não sou o Cristo. De uma tal forma que, primeiro, eu não vou ser resposta para todo mundo, porque o único que é salvador para todo mundo é Jesus. Amém? Ele é o único que é o salvador de todos. Eu não vou conseguir ser o salvador de todos. Se eu conseguir ajudar alguém, né, o mais de pessoas possível, glória a Deus, mas eu preciso entender que eu não serei a ferramenta para salvar o mundo inteiro. Todo mundo. Que Deus tem outras ferramentas que Ele também pode utilizar e que vai utilizar em nome de Jesus. Amém. Segundo lugar, meu irmão, quem transforma a vida é Cristo, não sou eu. Mas quantas vezes a gente quer transformar a vida de um familiar? Ou não? Né? A gente quer transformar. Só Jesus salva. Quantas vezes a gente quer salvar? Então a gente precisa entender que aquilo que a gente tem capacidade para fazer é muito limitado. E por isso que a gente tem que ir fazer até ali. Amém? Nem a mais, porque eu não vou conseguir, vou me frustrar e vou começar a me condenar, né? E entender, não, é só até aqui que eu posso ir. E só até aqui que eu posso ir, só até aqui que é necessário ir. Então eu não posso ficar aquém e nem tentar ir além, porque é receita para o fracasso, tanto de uma coisa quanto a outra. Eu tenho que fazer o que eu posso fazer e entender que eu não posso fazer tudo. Eu posso dar um bom exemplo? Sim, isso eu posso. Eu posso pregar o evangelho? Sim, isso cabe a mim a fazer. Eu posso interceder, orar pela minha família? Sim, isso cabe a mim. Mas transformar uma vida, aí é com Deus. Salvar uma pessoa, aí é com Deus. Amém. Aí é só Ele que pode fazer isso. Então eu faço a minha parte e fico em paz. E coloco então o restante. Deus, olha, até aqui eu consegui ir. Daqui para lá é contigo, é com o Senhor. Então eu vou descansar, eu vou confiar no Senhor. Também não vou ficar aflito, angustiado, desesperado. Não. Eu vou colocar na mão do Senhor. Deus, olha, minha parte eu fiz, está aqui. Não tenho capacidade de fazer tudo, sou uma pessoa limitada, sou uma pessoa cheia de falhas, mas até onde eu tinha capacidade para ir, eu fui. Amém? Você consegue entender como isso é libertador para nós? Porque, primeiro, aí eu não vou sentir a dor do remorso, e segundo, eu também não vou ficar me cobrando além da minha capacidade. Não, eu fiz tudo que eu podia fazer. Não deixei para amanhã, não deixei para depois, não deixei para quando essa janela se fechar, não. Eu fiz. Agora, daqui para frente, eu confio que o Senhor vai fazer. E é interessante como Deus gosta de trabalhar justamente dessa maneira. Porque se Deus quisesse, Deus podia fazer tudo. Mas Ele não quer. Ele quer que aconteça justamente isso. A gente faça a nossa parte e aí vem Deus e faz a dele. O exemplo clássico disso é Jesus diante do sepulcro de Lázaro. Ele vai dizer assim: tirem a pedra. Meu irmão, mas aquele que era poderoso para ressuscitar o morto também não era poderoso para tirar a pedra? Mas ele vai dizer: não, tirem a pedra vocês, porque isso vocês podem fazer. Vocês não podem ressuscitar um morto. Eu posso. Amém. Então, tirem a pedra, façam o que cabe a vocês, o que vocês podem fazer, e aí aquilo que vocês não podem fazer, eu vou fazer. A gente vê no livro de Atos justamente isso, a gente encontra declarações assim, e cooperando com eles, falando dos apóstolos, cooperando com eles o Espírito Santo. Aí tem momento que se inverte a ordem, a Bíblia diz assim: e os apóstolos cooperando com o Espírito Santo. Havia uma interação, é como, né, vamos pegar isso aqui, então eu pego de um lado, você pega do outro. Amém. Quando eu pego de um lado, Deus pega do outro. Mas quando eu sou aquele cara meio folgadão,
né? E não quero fazer a minha parte. Ah, Deus, pega aí, faz aí, Deus. Deus diz, também eu não faço, você não faz a tua parte. Amém. Tem que haver essa interação. É interessante que aqui no livro de Eclesiastes, a Bíblia vai dizer algo até muito parecido. Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 10. Diz assim, ó, tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. Olha só que fantástico. A Bíblia diz, tudo que te vier à mão para fazer, tudo que você tiver condição, capacidade, oportunidade para fazer, te veio à mão para fazer, então faça. Não é isso? E faça de que forma? Com as tuas forças. Não queira fazer algo além das tuas forças, vai acabar se machucando. Você não vai dar conta. Amém. Mas também não fique aquém da tua força. Hoje eu estou meio cansado. Poderia pegar, levantar até 30 quilos. Mas vou pegar só 10 aqui, tá bom. Né? E às vezes a gente não é assim. Né? Eu podia fazer mais, eu podia orar mais, eu podia buscar mais, eu podia interceder. Não, eu vou fazer só o básico aqui. Não. Faça conforme as forças que Deus te dá. Deus te deu muita força, use essa muita força que Deus te deu. Amém. Usa. Veio a tua mão a fazer? Faça. E faça conforme as tuas forças. Aí olha o que a Bíblia vai dizer. Porque na sepultura, que é para onde você vai. Eu acho muito interessante isso aqui, que a Bíblia não abre margem para dúvida, né? Já vai dizer, porque lá na sepultura, não se engane não, é para onde você vai. Olha que interessante, o versículo anterior que a gente estava lendo de Marcos, Jesus está dizendo, ela fez algo antecipando para o meu sepultamento, não é isso? Aqui a coisa inverte. Aí a Bíblia vai dizer, faça, porque um dia vai ser o teu sepultamento. Você está entendendo? Então a gente precisa lembrar disso, que a vida é finita, tanto para nós quanto para os nossos familiares também. E o que tem que ser feito, precisa ser feito, e a gente não pode ficar perdendo tempo com isso, com outras coisas. Amém? Então, para a sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Não, isso aí eu vou fazer, essa obra eu vou fazer depois. Meu irmão, se a sepultura vier, lá não tem obra. Não, porque eu tenho um projeto que eu vou colocar em prática, você vai ver, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Então põe em prática esse trem logo. Amém. Porque senão, meu irmão, para sepultura, lá não tem como executar projeto nenhum. Lá não tem sabedoria alguma, lá não tem conhecimento nenhum. Aí eu gosto de falar isso, né, até para te chamar a atenção, que eu fico imaginando que um dos terrenos, ou quem sabe o terreno mais fértil do mundo, né, é o cemitério. Você já parou para pensar quantas obras grandiosíssimas estão ali que nunca foram feitas? Que foi junto com o defunto para o cemitério, né? Quantos projetos maravilhosos, quem sabe revolucionários, quem sabe que abençoar muitas vidas, nunca foram colocados em prática? Você já parou para pensar cada poema maravilhoso que nunca foi escrito? Você já parou para pensar quantas músicas que nunca foram compostas? Você já parou para pensar quantas invenções que nunca foram inventadas? Porque Deus deu para a pessoa a capacidade para realizar essas coisas e tantas outras, mas a pessoa ficou falando assim, depois eu faço. Não é assim? Depois, não outro dia. Não, está muito corrido, não, mas ano que vem. Também já estamos em novembro, né? Ano que vem, não é assim? E tal, e vai indo, e vai indo, e vai indo, meu irmão, e às vezes a vida chega ao fim, não foi feito aquilo que deveria ser feito.
Então, que em nome de Jesus Cristo, sabe, eu estou falando tanto de sepultamento, de sepultura aqui, pastor, o senhor quer botar medo na gente? Não tenha dúvida. Com certeza, mas não o medo da morte, mas o medo de chegar à morte e a gente não ter feito aquilo que deveríamos fazer, ou até mesmo dos nossos familiares, e a gente não ter feito aquilo que deveria ter feito por eles. Amém? Meu irmão, a dor da perda, infelizmente, é inevitável, mas a dor do remorso é que não pode acontecer. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Então, que a gente possa viver essa palavra. Não, eu vou fazer de tudo. Isso me veio à mão para fazer, então eu vou fazer. Não só vou fazer, mas vou fazer com as minhas forças, com toda a capacidade que eu tenho, eu vou colocar para fazer, para executar isso aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a gente possa viver essa palavra vem como um alerta para nós hoje, para a gente não ficar procrastinando, deixando as coisas para amanhã, para depois, para a gente não ficar fazendo com corpo mole para as coisas, mas para a gente fazer aquilo que precisa ser feito e ficar em paz. Não, a minha parte eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. A frase de Jesus para sentar no nosso coração hoje é essa: ela fez o que pôde. E aí eu e você precisamos nos questionar: temos feito o que nós podemos? E se não estamos fazendo, que passemos a fazer. Amém? Diga a glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus.